Imagine mergulhar em um lago tranquilo, cercado por montanhas silenciosas, e de repente encontrar as ruínas de uma cidade inteira escondida sob as águas. Casas, muros, estradas, tudo submerso. Um verdadeiro mundo perdido, bem debaixo da superfície. Parece ficção científica, mas aconteceu de verdade. No lago Titicaca. Localizado a mais de 3.800 metros de altitude, na fronteira entre Bolívia e Peru, o Titicaca é o lago navegável mais alto do mundo. Para os povos andinos, ele sempre foi sagrado. As lendas contadas pelos povos Quechua e Aymara falam de deuses que emergiram de suas águas e de cidades douradas que desapareceram misteriosamente. E por muito tempo, os cientistas pensaram que eram apenas histórias. Mas tudo mudou em 1998. Naquele ano, uma equipe de arqueólogos liderada pelo cientista Lorenzo Epes, com apoio da Unesco e do governo boliviano, fez uma expedição subaquática que entraria para a história. Com a ajuda de equipamentos modernos de mergulho e sonar, eles começaram a mapear o fundo do lago. O que encontraram foi simplesmente inacreditável. A cerca de 30 metros de profundidade, eles identificaram estruturas de pedra perfeitamente alinhadas. Pareciam ruas, muros e até uma espécie de templo. Ao redor, havia centenas de fragmentos cerâmicos, ossos de animais, objetos de metal e até vestígios de uma estrada antiga que desaparecia sob a água. O que era aquilo? Quem construiu? E por que uma cidade inteira estaria submersa ali? As peças não se encaixavam facilmente. Mas uma coisa era certa: aquilo não era natural. Aquilo foi feito por mãos humanas. Uma civilização antiga havia deixado sua marca ali, e tudo indicava que ela havia sido esquecida pelo tempo. E aqui vai um detalhe ainda mais surpreendente. Segundo os estudos, essas estruturas poderiam ser de uma cultura anterior, até mesmo aos Incas. Isso mesmo, algo mais antigo que o próprio império que dominou os Andes por séculos. É agora que o mistério começa a se aprofundar. Se essa cidade submersa realmente existiu antes dos Incas, isso muda tudo o que sabíamos sobre a ocupação humana na região. Isso significa que uma civilização avançada, com conhecimento em arquitetura e engenharia, viveu ali e deixou ruínas que o tempo tentou esconder. Mas por que ela desapareceu? Teria sido engolida por um terremoto? Uma enchente catastrófica? Ou, quem sabe, uma mudança drástica no nível das águas? Até hoje, ninguém tem uma resposta definitiva. Só hipóteses. E enquanto isso, o lago continua guardando seus segredos, silencioso e profundo. Se você curte mergulhar nessas histórias misteriosas com a gente, já deixa o like e se inscreve aqui no canal Ponto Curioso, porque na próxima parte vamos descer ainda mais fundo nesse enigma e talvez encontrar algumas pistas que podem explicar o que aconteceu com essa cidade perdida. Por séculos, a lenda da cidade submersa sob o lago Titicaca permaneceu apenas no campo do folclore. Muitos a consideravam uma história exagerada, uma fábula nascida do imaginário indígena. Mas tudo mudou no início dos anos 2000, quando uma equipe de arqueólogos e mergulhadores começou a explorar as águas profundas do lago. Com o auxílio de sonares e robôs subaquáticos, os pesquisadores detectaram algo surpreendente: estruturas simétricas, com ângulos retos e disposição arquitetônica, sinais claros de construções humanas. E o mais impressionante: elas estavam a cerca de 20 metros de profundidade, cobertas por sedimentos e algas, como se o tempo tivesse tentado apagá-las. As câmeras revelaram muros de pedra perfeitamente encaixados, semelhantes às técnicas usadas pela civilização Tiahuanaco, uma das mais antigas da América do Sul, anterior até mesmo aos Incas. Havia também estradas submersas, terraços agrícolas e o que parecia ser uma praça central. A equipe anunciou ao mundo: sob o Titicaca,
Existiam sim os restos de uma cidade esquecida, mas como uma cidade inteira foi parar debaixo d'água? A explicação mais aceita entre os cientistas é que, há milhares de anos, o nível do lago era muito mais baixo. Com o passar do tempo, mudanças climáticas e deslocamentos geológicos elevaram o volume da água, submergindo povoados inteiros que viviam à beira das margens. A Cidade de Pedra seria uma dessas vítimas do tempo e da natureza. Porém, há quem discorde. Alguns estudiosos alternativos, e até pesquisadores sérios, acreditam que aquela cidade não foi apenas coberta por um acidente natural, mas sim escondida propositalmente. Segundo essa teoria, os antigos habitantes da região possuíam conhecimentos astronômicos e arquitetônicos avançados, e sabiam que algo grande estava por vir. Como um dilúvio, uma catástrofe ou até uma invasão. Por isso, teriam afundado suas próprias construções para protegê-las, na esperança de que um dia fossem redescobertas. As descobertas reacenderam o fascínio pelo lago. Novas expedições foram feitas, documentários produzidos, e até a UNESCO demonstrou interesse em reconhecer a área como patrimônio da humanidade. Porém, com a altitude elevada, as águas frias e o difícil acesso à região, os avanços têm sido lentos, mas a pergunta permanece: o que mais pode estar escondido sob aquele espelho d'água? O Lago Titicaca, que já é o lago navegável mais alto do mundo, agora guarda outro título, o de maior mistério arqueológico submerso da América do Sul. E à medida que novas tecnologias de escaneamento aquático são desenvolvidas, cresce também a esperança de que, em breve, possamos ver essa cidade de pedra com os próprios olhos. Na próxima parte, vamos mergulhar não apenas nas águas do Titicaca, mas nas histórias mais surpreendentes, nas teorias mais ousadas e nas reflexões profundas sobre o que essa cidade perdida nos ensina sobre o passado e sobre nós mesmos. O que faz uma cidade ser esquecida? Seria o tempo, o silêncio, ou o próprio desejo de manter algo escondido? Enquanto os arqueólogos seguem seus trabalhos de forma cautelosa no Lago Titicaca, o mundo observa com crescente curiosidade, porque ali, sob águas calmas e frias, repousa algo que não deveria estar ali, ou que talvez nunca deveria ter sido encontrado. Além das provas físicas, como os muros de pedra, os artefatos cerimoniais e os alinhamentos precisos com constelações, existe uma atmosfera que cerca o lago. Os povos locais, descendentes dos antigos habitantes andinos, tratam o lugar com reverência. Para eles, o lago é sagrado. É o berço da criação, segundo a mitologia inca. Foi ali que surgiram Manco Cápac e Mama Ocllo, enviados pelos deuses para fundar a civilização. O mistério da cidade submersa se mistura com essas crenças. Muitos moradores afirmam ver luzes estranhas à noite sobre o lago. Outros relatam sonhos vívidos após passarem dias acampados à beira das águas. Há quem diga que a cidade ainda vive, de alguma forma, que seu espírito permanece ativo, como se esperasse pelo momento certo de retornar à superfície. E é aí que surgem as teorias mais ousadas. Alguns pesquisadores alternativos afirmam que essa cidade poderia ter origem extraterrestre, ou, no mínimo, que teve contato com civilizações muito mais antigas do que supomos, talvez vindas da Atlântida ou de algum outro ponto perdido da pré-história humana. Essas ideias, embora sem respaldo acadêmico, encontram eco num público cada vez mais interessado em respostas fora do convencional. Em um mundo onde quase tudo já foi mapeado, descobertas como a do Lago Titicaca nos fazem sonhar de novo. Fazem a ciência lembrar que ainda há mistérios no mundo real e que nem tudo está nos livros. Mas para além das especulações, a Cidade de Pedra submersa nos convida a refletir sobre o que deixamos para trás. Quantas outras civilizações já existiram e foram engolidas pelo tempo? Quantas histórias estão soterradas sob a terra, escondidas no fundo de lagos,
nos confins de florestas ou nos desertos esquecidos. O que realmente sabemos sobre o nosso passado? A verdade é que a história da humanidade é incompleta. E cada nova descoberta, como essa cidade sob o Titicaca, é uma peça a mais num quebra-cabeça que talvez jamais tenha fim. Então, da próxima vez que você olhar para um mapa e ver o lago Titicaca ali, isolado entre Peru e Bolívia, lembre-se, sob aquela superfície azul e serena, repousa um mundo antigo, misterioso, intocado e ainda cheio de segredos, esperando para serem revelados. Se você ficou até aqui, já sabe. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. No Ponto Curioso, a cada vídeo, a gente viaja pelos mistérios do mundo, da história e do universo. Porque às vezes, o que está escondido é justamente o que mais nos revela quem somos. Até a próxima!